E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai dar continuidade para o nosso exercício de pórtico hiperestático, certo? A gente está calculando um pórtico e fazendo todos os diagramas utilizando o método das forças. Então nesse segundo vídeo a gente vai dar continuidade. Caso você está chegando aí de paraquedas e não pegou o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui abaixo a descrição do primeiro vídeo para que vocês possam acompanhar a parte 1 e depois sigam nessa, que é a parte 2, a continuação do nosso exercício de pórticos hiperestáticos, tá certo, pessoal? Então a gente vai dar continuidade no exercício, no caso 0. A gente fez o nosso primeiro corte, como a gente tinha conversado, né? Então eu tenho aqui o corte S1, corte S2, S3 e S4. Eu vou estar fazendo a análise de cada um desses cortes para a gente fazer a montagem do diagrama. Então o que eu fiz? Tirei o meu corte S1 e trouxe para a gente poder dar continuidade para o exercício, tá certo, pessoal? Então eu fiz o meu corte S1. Aqui abaixo eu tenho as reações AX e AY, que a gente já encontrou. AY é igual a 41,72, AX igual a 183,45. Também, pessoal, vocês vão perceber que o meu X do corte varia de 0 a 4,57 metros. Por quê, pessoal? Eu quero analisar o trecho do meu apoio até a minha força. Então, o meu X ele varia de 0 a 4,57. Como eu não sei, pessoal, exatamente onde eu estou fazendo esse corte, né? Eu não sei o ponto que eu estou fazendo. Esse meu X ele pode variar. E ele varia de 0 a 4,57. Eu já redesenhei aqui para a gente todos os esforços internos da minha barra. Eu tenho a minha força cortante, que ele é para a direita positivo. Quando esse pórtico aqui, esse corte ele é com pórtico em pé, sempre vai ser assim, tá, pessoal? Então, vocês têm que pegar o valor positivo de cada uma dessas forças. A minha força normal também está como positiva, né? Ela é normal, né? Ela é uma força na mesma direção da minha barra, então a minha força normal. E o meu momento ele é positivo quando ele gira no sentido anti-horário, como nesse caso aqui, ele sempre vai ser, o giro dele sempre vai ser no sentido anti-horário, certo, pessoal? Quando eu pegar um pórtico desse formato. Então, vamos começar fazendo o somatório das minhas forças no eixo X igual a 0. O que eu vou ter no meu eixo X? Eu vou dizer, pessoal, que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Mas notem que isso é muito importante. O meu sentido positivo, nesse caso, no corte, ele é arbitrado pelo esforço interno. Então, minha força positiva sempre tem que estar na direção do meu esforço interno. Se a minha força cortante da esquerda para a direita é positivo, o meu somatório em X da esquerda para a direita tem que ser positivo. Não é igual quando a gente faz o somatório das forças, né? Porque nesse caso a gente pode arbitrar, mas quando a gente está calculando o diagrama nos cortes, a gente não pode fazer isso. Então tomem bastante cuidado, certo? Então eu vou ter, nas minhas forças em X, a minha força cortante, que é positiva, e também tenho a reação 183,45, que é negativa. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no meu eixo X, posso dizer que essa equação é igual a 0. Vou passar essa minha força para o outro lado, então vai trocar o sinal. Eu tenho que a minha força cortante é igual a 183,45 kN. Já encontrei, pessoal, a força cortante do meu esforço interno. Próximo passo é eu fazer o somatório das minhas forças no eixo Y, igual a 0. No meu eixo Y, eu vou dizer que tudo que está para cima é positivo. Lembrando que eu vou seguir os meus esforços internos da barra, certo? Então, eu tenho a minha força normal, que nesse caso é positivo, mais a minha reação de 41,72, que está aqui. Eu vou passar o 41,72 para o outro lado
eu tenho que a minha força normal é igual a menos 41,72 quilonewtons. Já encontrei, então, o meu esforço normal e também já encontrei o meu esforço cortante. O próximo passo é eu fazer o somatório dos momentos. Então, eu vou fazer o somatório dos momentos. E agora, eu vou calcular os momentos com relação no meu ponto A ou no meu corte. Como eu falei para vocês atrás, no começo do exercício, no primeiro vídeo, sempre que a gente for calcular o somatório dos momentos, calculamos no ponto que tem o maior número de reação, que nesse caso é o meu corte S1. Eu tenho 3 reações nesse ponto, a minha cortante, normal e momento. No meu ponto A, eu tenho apenas 2 reações, tá certo? Então, eu vou fazer o somatório dos momentos no meu corte S1 igual a 0. Primeiro momento que surge, o momento concentrado. Então, eu tenho momento, a normal e a cortante não vão gerar momento, certo? O meu segundo momento que eu tenho gerando é a minha força de 183,45. Notem que se eu colocar um pino, onde eu estou calculando o somatório dos momentos, essa força de 183 vai girar toda a minha estrutura no sentido horário, sentido oposto do que eu arbitrei como positivo. Arbitrei não, né, pessoal? É o sentido que sempre é positivo. Até esqueci de colocar aqui, né? Então, é positivo e ele vai girar a minha estrutura no sentido contrário. Então, a minha reação vai ser negativa, menos 183,45, vezes o meu braço de alavanca. A distância da onde eu estou calculando o meu momento até a aplicação da minha força eu não conheço. Então, a gente vai chamar de x. Notem também que a minha força 41,72 não vai gerar momento, porque ela está no mesmo alinhamento da referência que eu estou calculando o momento. Não existe um braço de alavanca. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, quando a força está aplicada no eixo Y, o meu braço de alavanca está no meu eixo X. Então, eu não tenho um braço de alavanca para essa força, ela está na linha do meu momento. Então, ela não gera momento nesse ponto, tá certo? Então, eu vou passar o menos 183,45 para o outro lado. Isso aqui é igual a zero, né? Eu tenho que o momento vai ser igual a 183,45 x. Já achei também o meu momento. Nesse caso, depois que a gente acha o momento, nós precisamos aplicar para os nossos pontos, né? Para a gente saber o que acontece em cada ponto específico. Então, eu vou aplicar para 0, que é o x varia de 0 a 4,52. E também para 4,57. Então, quando x for igual a 0, o meu momento vai ser 0. Quando eu substituir esse x por 4,57, o meu momento ele vale 838,37 kN vezes metro. Então, a gente já sabe o que acontece no meu intervalo de x. Quando x for 0, o meu momento é 0. Quando x for 4,57, o meu momento é 838,37, certo? Agora, pessoal, a gente vai estar analisando o nosso segundo corte, que é o corte S2. Então, eu vou pegar todo esse trecho para poder fazer a análise do meu corte. Notem que dessa vez vai entrar essa reação de 183,45 também, tá certo? Então, eu vou pegar esse trecho e vou trazer no outro lado para a gente dar continuidade para o exercício. Eu trouxe aqui agora o nosso corte S2. E notem, pessoal, que o meu X está variando de 4,57 até 9,14. Por quê? No meu corte S2, eu quero analisar esse trecho, o que acontece depois da minha reação até o final dessa barra. Então, eu apenas continuo
do 4,57 mais 4,57, que dá 9,14, e o meu x varia de 4,57, tá certo? Então, eu quero analisar o que acontece nesse trecho. Os momentos internos, eles são iguais, o cortante continua da esquerda para a direita, a normal continua para cima e o meu momento continua girando no sentido anti-horário. Podem notar também que dessa vez aparece a minha força de 183,45 e as minhas duas reações. O mesmo acontece no meu corte S2. Como eu não sei exatamente onde eu estou cortando ele, onde eu estou cortando esse pórtico, eu não sei exatamente o corte dele, eu vou dizer que o meu pórtico, a distância, né, o comprimento total dele é x, certo? Então, vamos começar a fazer o somatório das forças. O somatório das forças no meu eixo x é igual a zero. No meu eixo x, eu vou dizer que tudo que está da esquerda para a direita é positivo. Lembrando que eu estou utilizando para arbitrar esse positivo os cortes, né? Então, eu tenho a cortante, que é positiva, mais 183,45, que é positiva também, né? Ela está na mesma direção da minha força da cortante, menos a minha reação de 183,45. E isso vai ser igual a zero, porque eu não tenho mais nenhuma força sendo aplicada no meu eixo x. Como eu tenho uma força positiva e uma força negativa, as duas aqui vão se anular, né? Então, eu tenho que a minha cortante é igual a zero. Já encontramos, então, o valor da minha força cortante. Agora, a gente vai fazer o somatório das minhas forças no eixo y. Então, eu tenho o somatório das minhas forças no eixo y igual a zero. Vou dizer que tudo que está para cima é positivo. Estou utilizando como referência o meu esforço normal aqui. Então, eu tenho normal, que está para cima e é positivo, mais a minha reação de 41,72, que está para cima e também é positiva, e eu não tenho mais nenhuma força atuada no meu eixo y, que é esse meu eixo aqui. Posso dizer que essa equação é igual a zero. Vou passar o 41,72 para o outro lado, eu tenho que a normal é igual a menos 41,72 quilonewtons. Então, pessoal, eu já encontrei o valor da minha reação, do meu esforço cortante e também já encontrei o valor do meu esforço normal. O próximo passo é a gente fazer o somatório dos momentos. Como eu falei para vocês, a gente utiliza como referência o apoio que tem o maior número de reações, que também, nesse caso, é o meu corte S2. Então, eu vou ter o somatório dos momentos no corte S2 igual a zero. Tudo que girar no sentido anti-horário vai ser positivo. Então, eu tenho que o momento, que é positivo, mais, se eu colocar um pino nesse meu apoio, podemos perceber que essa força de 183,45 faz a minha estrutura girar no sentido que está arbitrado como positivo, no sentido anti-horário. Isso significa que eu tenho ele como positivo, 183,45. Se a força está sendo aplicada no meu eixo X, o meu braço de alavanca está no meu eixo Y, que é a distância do meu corte até o meio da minha viga. Só que notem uma coisa, pessoal, eu não sei onde que esse corte está sendo feito. Isso é um ponto muito importante, eu preciso descobrir. Mas o que eu sei é que a distância
da onde está sendo aplicado o meu apoio até o X, essa distância aqui, ó, ela vale 4,57. Mas eu não sei quanto vale, onde eu estou cortando, daqui do meu X até o final. Então, como que eu faço para descobrir isso? Eu vou dizer que a distância daqui do meu corte até o X vai ser igual a X, que é o valor total da minha viga, menos essa distância aqui, que eu já sei o valor, que é 4,57. Sempre vai funcionar dessa forma, pessoal, então tomem muito cuidado. Então, lembrando, eu tenho o tamanho total, que é x, menos o tamanho que eu já conheço, 4,57. Esse vai ser o meu braço de alavanca para a força de 83,45. Então, eu tenho vezes x menos 4,57. Tá certo? Agora, eu tenho também a força de 183,45 sendo aplicada. Se eu colocar um pino no meu apoio, vocês podem ver que essa força faz toda a minha estrutura girar para cima, no sentido anti-horário. Vai ser ao contrário do que está sendo arbitrado como positivo. Então, eu tenho menos 183,45 vezes o meu braço de alavanca, a distância do meu corte até a aplicação da força. Se eu tenho uma força sendo aplicada no eixo X, o meu braço de alavanca está no meu eixo Y. A distância total é igual a X. Agora, pessoal, como eu não tenho mais nenhuma força sendo aplicada que gere momento, posso dizer que essa equação é igual a zero. Lembrando que a força de 41,72 não me gera momento, porque se eu tenho uma força aplicada no meu eixo Y, o meu braço de alavanca está no meu eixo X, e eu não tenho braço de alavanca em compensação ao meu corte. Não existe. Então, ele vai ser igual a zero e zero essa parte do momento, não existe. Tá certo? Continuando o meu exercício, eu vou fazer aqui uma multiplicação, né? 183,45 vezes x e 183,45 vezes 4,57. Eu tenho que o momento mais 183,45 x menos 183,45 vezes menos 4,57. Por isso que esse sinal ficou negativo. Fica um total de menos 838,37 menos 183,45x. Notem, pessoal, que eu tenho aqui 183,45x positivo menos 183,45x negativo. Posso cortar os dois porque eles vão se anular. E eu vou passar esse valor de 838,37 para o outro lado da minha equação. Isso aqui é igual a zero, né? Então, eu tenho que o momento vai ser igual a 838,37 kN vezes metro. Já achei o valor do meu momento, né, pessoal? Então, eu tenho o valor do meu cortante, normal e momento. Próximo passo é a gente pegar o pedaço do corte S3, que é esse trecho todo aqui, e trazer para a gente continuar a resolução do exercício. Eu vou trazer isso aqui no próximo quadro para a gente dar continuidade. Eu trouxe agora o nosso corte S3. Vocês podem perceber, pessoal, aqui como está no exercício, o nosso corte S3 ele pega todo esse trecho, certo? Então, eu tenho esse trecho todo inteiro antes da minha reação de 266,83. E uma outra coisa
é o sentido que está como positivo do meu esforço cortante normal e também do meu momento. A única coisa que eu fiz, se vocês prestarem aqui atenção, pessoal, foi que quando eu tenho uma curva, minha viga, no caso, meu pórtico, ele continua para o lado, eu rodei todo o sentido. Ele ficou nessa posição, cortante para baixo, normal da esquerda para a direita e o momento girando no sentido anti-horário. Foi apenas isso que eu fiz para continuar o meu pórtico. Então, o sentido continua como positivo. Ele apenas foi subindo como positivo, chegou aqui, ele virou e eu rebati tudo para baixo. Então, agora o esforço cortante para baixo é positivo, o esforço normal continua em direção à barra sendo positivo e o meu momento girando no sentido anti-horário. O meu x, nesse caso, vai variar de 0 a 4,57, porque o trecho que agora eu estou calculando é de 0 até antes da minha reação, 4,57. É esse trecho que eu estou analisando. Então, vamos continuar nosso exercício calculando o somatório das minhas forças no eixo x igual a 0. No meu eixo x, eu vou ter agora o meu esforço normal, que da esquerda para a direita é positivo. Então, eu tenho o meu esforço normal como positivo, mais a minha reação de 83,45 também positiva, 183,45 positiva, menos a minha reação de 183,45 positiva. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no meu eixo x, posso dizer que a minha equação, nesse caso, é igual a 0. Eu vou anular aqui duas forças, né? Porque uma está negativa e uma está positiva. E eu vou dizer que o meu esforço normal ele vai ser igual a 0. Então, eu já encontrei o meu esforço normal. Agora, a gente vai para o somatório das minhas forças no eixo y, igual a 0. E tem uma coisa muito importante que vocês têm que prestar muita atenção. Como eu disse para vocês, o que vai dizer o meu sentido positivo são os meus esforços internos. Então, o meu esforço interno cortante está para baixo. Isso significa que tudo que está para baixo é positivo. Vocês não podem arbitrar o sentido positivo e negativo nos cortes. Temos que seguir os sentidos positivos, tá certo? Então, eu vou ter o meu esforço cortante positivo, porque ele está para baixo, menos 41,72 negativo, porque ele está para cima, igual a 0, porque eu não tenho mais nenhuma força sendo atuada no meu eixo y, certo? Nesse caso, eu vou ter que o meu esforço cortante é igual a 41,72 kN. Eu já achei, então, pessoal, o meu esforço cortante e também já achei o meu esforço normal. Agora, a gente vai fazer o somatório das minhas forças no meu apoio S3, que é o apoio que tem o maior número de reações. Então, o somatório dos momentos em S3 são igual a 0. Tudo que girar no sentido anti-horário vai ser positivo, certo? Então, o que eu vou ter? O meu momento, que é esse momento aqui, mais essa minha primeira força. Se eu botar um pino nesse apoio, essa força de 183,45 faz toda a minha estrutura girar no sentido positivo do meu pórtico. Ela vai girar toda para cá, ó, no sentido anti-horário. Isso significa que ela vai ser positiva. 183,45. Se a minha força está sendo aplicada no eixo X, o meu braço de alavanca está no meu eixo Y.
O meu braço de alavanca, nesse caso, é 4,57, que é a distância da linha do meu cálculo do momento até a aplicação da minha força, 4,57. A próxima força que vai me gerar um momento é a minha força de 183,45. E ela, se eu colocar um pino nesse apoio, vocês vão perceber que todo o pórtico gira no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário, que é o contrário do que eu arbitrei como positivo. Então, eu tenho menos 183,45 vezes o meu braço de alavanca, que é 9,14. Minha força está sendo aplicada no eixo X, o braço de alavanca é o meu eixo Y, 4,57 mais 4,57 igual a 9,14. Certo, pessoal? Para finalizar, eu tenho a força de 41,72, que nesse caso vai me gerar um momento, porque eu tenho ela aplicada no meu eixo Y e existe um braço de alavanca aqui, existe uma distância em Y, em X, como ela está aplicada no eixo Y, que vai me gerar um momento. Se eu colocar um pino nesse apoio, o 41,72 faz toda a minha estrutura girar para cima, no sentido contrário do que está arbitrado como positivo. Então, eu tenho menos 41,72 vezes o meu braço de alavanca. Força sendo aplicada no eixo Y, braço de alavanca no eixo X, sempre ao contrário. A minha distância até o braço de alavanca é o meu X, porque eu não sei onde é a distância correta que eu fiz esse corte. Como eu não tenho mais nenhuma força que me gere momento, posso dizer que essa equação ela vai ser igual a zero, certo? Então, eu vou ter, pessoal, o momento igual 183,45 vezes 4,57 menos 838,37. 183,45 vezes 9,14, eu vou passar para o outro lado e vai ficar positivo. Eu tenho mais 1.676,8. E eu passo também o 41,72x para o outro lado, ele fica positivo. Eu vou fazer aqui a soma desses dois valores, né? E eu vou ter que o momento ele vai ser igual a 41,72x mais 838,43. Então, eu já tenho aqui a equação do meu momento. Eu vou aplicar agora para zero e também vou aplicar para 4,57. Quando eu substituir o zero aqui, essa parte zera e vai me sobrar 838,43. Quando eu substituo o 4,57 aqui, vou ter o resultado de 1.029,1 kN vezes metro, kN vezes metro. Certo, pessoal? Já chegamos agora no nosso corte S3 e vamos para o corte S4. No corte S4, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ao invés de a gente pegar todo esse trecho, que vai dar mais trabalho, eu vou pegar apenas esse trecho final. E também vou explicar para vocês uma coisa bem interessante, beleza? Vou trazer no próximo quadro para a gente dar continuidade. Certo, pessoal? Agora vamos para o nosso corte S4, certo?
Esse corte, como eu comentei com vocês, eu vou pegar apenas esse trecho, tá? Uma observação muito importante, tá, pessoal? Quando eu pego a minha viga da direita para a esquerda, esses são sempre o sentido que vocês vão arbitrar como positivo. Podem notar que agora a minha cortante está para cima. Ele está totalmente ao contrário desse corte que a gente pegou aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu tenho a normal da esquerda para a direita, aqui eu tenho da direita para a esquerda. O meu momento aqui gira em sentido anti-horário. Quando eu pego a vida ao contrário, ele gira em sentido horário. A minha cortante era para baixo, agora ela é para cima. Isso sempre vai acontecer quando vocês forem pegar uma outra parte da viga. Eu sempre indico fazer dessa forma, porque daí eu tenho menos reação para poder calcular. Isso facilita bastante ali o nosso trabalho, né? Esse valor de reação é o meu valor de CY, que é o valor que a gente já havia encontrado aqui abaixo, 225,17. Ele é para cima, eu apenas substituir ele aqui, tá certo? Então, vamos continuar fazendo o somatório das minhas forças no eixo X igual a zero. Então, no meu eixo X, eu tenho meu esforço normal, lembrando que tudo que está da direita para a esquerda é positivo. Eu sempre tenho que seguir o sentido positivo do meu corte, certo, pessoal? Então, eu tenho o meu esforço normal, que é positivo, e não tenho mais nenhuma outra força em X. Então, posso dizer que a minha normal é igual a zero. O somatório das minhas forças no eixo Y é igual a zero. Vou dizer que tudo que está para cima é positivo, seguindo a indicação do meu corte. Então, eu tenho o esforço cortante, que é positivo, mais a força, a reação do meu apoio de 225,17. 225,17 igual a zero. Vou passar para o outro lado, cortante igual menos 225,17 quilonewtons. Pessoal, já encontramos a minha segunda reação, o meu esforço cortante. Para finalizar agora, a gente vai fazer o somatório dos momentos. Então, o somatório dos momentos em S4 tem que ser igual a zero. Então, analisando a minha viga, eu vou fazer, como eu comentei com vocês, a referência do momento no ponto que tem o maior número de reações, que no caso é o meu corte S4. É como se eu colocasse um pino nesse corte aqui para poder fazer a análise dos momentos. Então, a minha força de 225,17 vai me gerar um momento, e lembrando que o meu momento ele é positivo quando a minha estrutura girar no sentido horário, certo, pessoal? Então, é como se eu colocasse um pino aqui. Essa força de 225,17 faz toda a minha estrutura girar para cima, no sentido contrário do que eu arbitrei como positivo. Então, eu tenho menos 225,17 vezes o braço de alavanca, que é X, mais o meu momento. Isso é igual a zero. Eu vou passar o 225,17 para o outro lado. Eu tenho que o momento é igual a 225,17 x. Agora, eu vou aplicar para zero e também vou aplicar para 4,57, que são os meus intervalos, certo? Quando o x for zero, o meu momento é zero. Quando o meu x for 4,57, o meu momento é igual a 1029,02 quilonewtons, certo? Agora, pessoal, depois de eu já ter analisado todos os meus cortes, o meu corte S1, S2, S3
e S4, eu vou fazer a análise do meu pórtico no caso 1, que é esse caso aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o caso 0, eu faço para o caso 1. Eu vou estar trazendo isso daqui agora num próximo vídeo, para que não fique muito pesado para eu postar no YouTube. Então, na nossa parte 3, eu vou dar continuidade no nosso exercício e já vou trazer o caso 1 para a gente fazer também, calcular os cortes da minha estrutura, do meu pórtico. Também vamos calcular as reações de apoio, os momentos e também depois a gente vai fazer a montagem do diagrama do caso 0 e também do caso 1, tá certo, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu sempre estou online no Instagram do canal, vocês podem falar comigo por lá. E se você tiver alguma sugestão de exercício que gostaria que eu resolvesse aqui no canal, também pode mandar para mim pelo Instagram ou pelo e-mail do canal. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!